Olá, boa tarde a todos. É uma honra, um prazer enorme poder falar aqui para vocês, né, um pouco do meu conhecimento, da minha jornada nesse universo da educação ambiental e da gestão de resíduos sólidos. Vocês estão me ouvindo? O microfone e a... Sim, Samara. Ok. Bom, a reciclagem, ela se encaixa perfeitamente aos aspectos da economia circular, né? Pois ela atende ao desenvolvimento econômico, reduz a extração da matéria-prima nova, consequentemente, seus recursos naturais fornecem insumos duráveis, recicláveis e renováveis para a sociedade. Está bem dentro do contexto da economia circular. Inclusive, fornece, né, requisitos para essa questão. Hoje, o Brasil perde em seu PIB uma média de 14 bilhões de reais com a falta de aproveitamento desses materiais, um aproveitamento adequado, dentro dos padrões, né, exigíveis, principalmente de preferência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a PNRS 12305 de 2010. Trata-se de um novo olhar que eu venho apresentar para vocês aqui, principalmente porque eu coloco um foco sobre a coleta seletiva e a reciclagem artesanal, né, a partir da arte da reciclagem. E a reciclagem, ela é a ação de transformar a matéria-prima dando novas utilidades, retornando com essa matéria-prima para o ciclo produtivo, né? E ela está muito ligada aos bens de consumo, descarte, ao consumidor, à sociedade de consumo em geral, a cultura ambiental dessa sociedade, os valores, né, em relação a esse consumo e suas responsabilidades. A reciclagem, ela é um instrumento de defesa ambiental, de defesa e proteção ambiental, e está prevista também na Política Nacional de Resíduos Sólidos, na 12305 de 2010. Para mim não, também nos aspectos legais e de formatação, né, dos procedimentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a reciclagem, ela é o principal instrumento mais forte e mais eficiente na preservação do meio ambiente, porque os resíduos, eles são produzidos em toda parte, em todos os níveis da sociedade, né, em todos os aspectos e seus impactos, e todas as leis hoje, né, a Política de Saneamento Básico, 9.433, se não me engano, 9.605, que é a de crimes ambientais, a 9.799 de educação ambiental, todas elas preveem em seu corpo jurídico, né, em seu teor jurídico, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E se observarmos essas leis, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está pertinente em todas elas, no seu corpo jurídico, em formato de artigo e parágrafo de cada lei. Bom, a reciclagem, ela tem um conceito subdividido, né? Ela se divide em redução, e dentro desse consumo, reuso, reaproveitamento, reutilização, dentro desse conceito de redução, desculpa, Vê? Oi. Reduzir o barulho um pouquinho. Oi? Barulho. Tá, vou parar. Dentro desse conceito de redução, nós temos o aspecto do reuso, né, que obrigatoriamente, se você quer tomar medidas tanto de prevenção quanto medidas efetivas na coleta seletiva para a gestão de resíduos sólidos, existe uma sequência temporal também nesse ato do descarte, né? Se você tem uma consciência ambiental, você começa pela redução, que enquadra o reuso e o reaproveitamento, que é a reutilização. Então, o reuso, automaticamente, você vai dar uma nova função a um objeto, sem o custo de matéria-prima, água, recursos hídricos, material humano, tempo, e isso tudo requer recursos, né? Recursos econômicos, recursos financeiros, e também ambientais, material humano, enfim, recursos humanos, enfim. E o processo de reaproveitamento na reutilização é o processo artesanal, que eu também vou dar um foco maior quando eu acabar a apresentar essa palestra, que é a transformação artesanal das embalagens, né?
é a reciclagem artesanal. Então, o reaproveitamento, a reutilização, entra, na verdade, a reciclagem artesanal, ela se encaixa dentro desse sistema de reaproveitamento e reutilização no conceito da reciclagem, conceito geral da reciclagem. Então, nós temos também, dentro do reaproveitamento da reutilização, a logística reversa, né? Que geralmente é muito mais exigida quando são embalagens com produtos de potencial poluição e agentes químicos, tóxicos, enfim. E, em seguida, nós temos a reciclagem industrial, que nessa sequência temporal, o ideal é que ela fique por último. Por quê? Porque na redução, nós conseguimos reduzir o tempo de vida útil, né, no reaproveitamento, antes dela chegar no reuso, antes de chegar na reciclagem industrial. Nós aumentamos o tempo de vida útil das embalagens, né, reduzindo, assim, a extração excessiva dessa matéria-prima lá na fonte, na natureza, os nossos recursos naturais. Com esse reaproveitamento, nós geramos, com a reciclagem industrial, nós geramos renda, né, para catadores. Geralmente, a reciclagem industrial, ela tende a um fluxo da indústria, porque a indústria já possui um fluxo de produção e industrialização de embalagens muito grande, um consumo muito grande, um descarte muito grande. As leis também são bem específicas, principalmente na gestão tripartite, né, de governo, sociedade, empresas, né, primeiro, segundo, terceiro setor. A reciclagem industrial está bem adiantada, né? Ela está bem avançada e ela nos dá condições de implantarmos todas as outras medidas, porque ela incentiva e implementa o setor, gera renda para o catador, reduz essas embalagens, além do sentido maior de todo esse tema, que é a preservação dos ecossistemas, né, dos nossos recursos naturais. Então, nós temos a reciclagem, ela melhora a eficiência energética, econômica, impulsiona a cadeia produtiva da reciclagem, beneficiando os catadores, recicladores e, no final, na ponta, a sociedade em todos os sentidos, em todos os seus aspectos, impactos, né, que ela causa com o seu consumo, a sociedade de consumo, que a reciclagem está ligada diretamente a esse fator antrópico, né, da sociedade. Se não existisse o consumo, de qualquer maneira, haveria reciclagem, porque a reciclagem está sempre reciclando. O problema são os materiais e essa transformação que nós fazemos desses materiais e como nós devolvemos ele para a natureza. Aí está todo o sentido da reciclagem, né? E vamos ver aqui se eu me esqueci de mais alguma coisa. Processo industrial, né? O processo industrial, é a transformação das embalagens, é a transformação industrial das embalagens. Então, a diferença da reciclagem artesanal para a industrial um é processo industrial e o outro é artesanal. E eu vou focar agora na reciclagem artesanal devido à sua eficiência ecológica, pedagógica. Primeiro, porque eu ganhei tempo para trabalhar, eu tive a oportunidade de experimentar, porque como gestora, eu comecei como gestora, com foco na reciclagem, por isso me tornei especialista na área, e atuando na prática, formando cooperativas, trabalhando nas comunidades e tentando transformar esse resíduo em recurso financeiro para que eu pudesse desenvolver os projetos sociais, alfabetização, vários projetos que eu percebia nas comunidades de risco social. Então, inicialmente, eu queria fazer uma gestão de resíduos, porque eu observei a legislação e eu não tinha a menor ideia que nós ainda estávamos num caminho ainda de descobrimento da coleta seletiva da reciclagem. Então, eu acreditei naquela época, naquele momento, que a reciclagem fosse tudo que eu precisava para implantar os projetos sociais nas comunidades. E quando eu mergulhei nesse universo, eu percebi a importância da educação ambiental em todo o processo da cadeia produtiva da reciclagem. Aliás, a educação ambiental é sine qua non. Tanto é que hoje nós não temos uma eficiência nem na cobrança da sociedade, nem na participação, quanto também na responsabilidade dos governos e das autoridades competentes.
Os únicos projetos que nós vemos hoje, a maioria dos projetos eficientes, que são as cooperativas, porque tivemos algumas brechas positivas nessa legislação, para políticas públicas, são as cooperativas de reciclagem, né? Os núcleos de coleta seletiva, os educadores que se comprometem com essa causa, e considerando algumas questões na Política Nacional de Educação Ambiental, que torna ainda mais difícil a educação ambiental na prática, que eu já apresentei no nosso grupo de estudo ontem, no nosso GT, no nosso grupo de trabalho, as oficinas de arte reciclada, elas são muito eficientes nesse processo, porque a legislação, ela tem muitos impedimentos na parte operacional na hora que você vai colocar em prática. Então, ao perceber que a educação ambiental era um fator fundamental no processo, eu comecei a me dedicar mais ainda na reciclagem, no processo de gestão, na implementação de cooperativas. Meu foco foi sempre formar cooperativas, que nesse ponto geraria renda. E a partir daí, eu comecei a focar a minha gestão com foco na coleta seletiva. E comecei a olhar as oficinas de arte reciclada, o artesanato, o reaproveitamento artesanal, muito interessante, considerando o contexto de hoje, onde ninguém sabe o que fazer. A gente tenta, mas essa questão da responsabilidade tripartite torna a coisa também difícil, porque é compartilhada, cada um tem a sua responsabilidade, no final ninguém faz a sua parte. A questão da educação, alguns entraves na própria Política Nacional de Educação Ambiental, que é o parágrafo 10, artigo 2 ou 3, se eu não me engano. Enfim. Então, eu vi uma oportunidade também pedagógica, porque eu poderia entrar nas ONGs, nas instituições sociais e também nas escolas, através das oficinas de arte e reciclagem, porque estão encaixadas na Política Nacional de Educação Ambiental como educação não formal. Eu poderia trabalhar nesse sentido, de forma mais livre, sem nenhuma dependência, porque quando você começa a depender de requisitos na lei, entraves na lei, começa a depender de outros aspectos, você já não consegue andar. Então, pensando dessa forma, eu consegui caminhar nesse sentido e apareceu uma pessoa no meu caminho, que trabalhava na Prefeitura de Duque de Caxias, quando eu já estava na Associação de Moradores do Trevo das Missões. Foi lá que eu formei a minha primeira cooperativa, que é a Copar hoje, funciona até hoje. Já faz parte da FEBRABAN, nós fizemos parte de um projeto com a Coca-Cola, Assembleia Legislativa, atuamos bastante, desde o início da cooperativa. E eu tive a oportunidade dessa pessoa me falar sobre os móveis de garrafa PET, professor Feijó, outras direções nesse sentido. É como se ele percebesse ali naquele momento, quando eu estava pedindo à prefeitura o terreno que eu ganhei, que é onde a cooperativa funciona hoje. Eu pedi à prefeitura uma draga para fazer a limpeza do terreno, que a prefeitura nos cedeu. Eu pedi à Esté Engenharia um container para nós colocarmos pelo menos o escritório da cooperativa, um ponto para colocar a mesa de separação. Então, eu avançava, enquanto eu ia avançando na parte de gestão, implementei a cooperativa lá no local. Essa questão da falta da educação ambiental, da participação da sociedade, complicava bastante a efetividade, a execução do projeto da cooperativa. Tanto é que hoje a cooperativa, a Copar, ela existe por causa do apoio inicial que a Coca-Cola deu lá em 2002, 2003, quando a Assembleia Legislativa, Carlos Micco, discutia ainda a Política Nacional, Política Estadual de Resíduos Sólidos, a 410, que hoje se tornou, através dela, a nacional, que é a 12305. Enfim, então foi por isso que eu foquei nas oficinas, além da experiência na prática. Quando eu comecei a focar no sentido da coleta seletiva, na educação, a gestão dos resíduos, mas dando o foco principal, colocando as oficinas, a educação ambiental na frente. E quando eu comecei a produzir esses materiais, que eu aprendi a fazer sofá de garrafa PET e outras coisas, eu via uma adesão muito forte da população.
eu vi um resultado efetivo na hora, automático, muito forte, a participação efetiva, eu vi a coisa acontecer. Foi aí que eu não parei mais. Então, meu TCC, meus estudos e tudo hoje que eu coloco, né, e tento apresentar, vão sempre se direcionar no setor da reciclagem, vão sempre primar para a questão da educação ambiental, principalmente passando pelo reaproveitamento, que é a questão temporal, você primeiro reutilizar, reduzir, né? Além de tudo, antes do reuso, nós temos desculpe, eu faltei me desculpe os recicladores, educadores, eu faltei com o reuso, com a redução. Você tem que pensar, você tem que usar a consciência do pensar e tentar entender se aquilo que você quer consumir tem tanto sentido para você que substitua todo o trabalho, todo o aspecto e o impacto daquela embalagem quando ela é descartada de forma inadequada no meio ambiente. Né? E a educação ambiental está aí para nos fazer perceber e nos fazer vivenciar no dia a dia e colocar isso em prática. Né? E a educação ambiental, produzida através das oficinas de arte reciclada, me produziram esse resultado que eu não poderia deixar de registrar e apresentar para vocês. Bom, o artesanato ele está intrínseco no ser humano, né? Desde a antiguidade, que nós produzimos os nossos insumos e tudo isso que nós hoje temos tecnologicamente desenvolvido, um dia foi produzido de forma piloto e de forma artesanal, né? E, além de tudo, o artesanato também ele está ligado à matéria-prima do local, à manifestação cultural das comunidades, a história de cada comunidade, ou a história do próprio artesão, ou de uma certa população, enfim, a característica local. E a arte reciclada, ela vem para dar suporte, dar instrumentalizar essa arte, transformar essa arte em uma ação ainda mais superior não, perdoe, uma ação mais efetiva e, eu diria, transformadora, porque ela tem a capacidade de transformar o público que se atrai por uma arte reciclada. Tem a capacidade de, num símbolo, é como se fosse um ícone que traz a representação de tudo que a gente quer falar, de tudo que a gente quer passar quando a gente começa a pensar como é que eu vou elaborar um plano de educação ambiental para fazer com que as pessoas separem esse resíduo e façam a coisa certa, né? Isso é muito complicado porque a mudança de postura, a mudança de hábito, a mudança de atitude, cada pessoa tem um hábito de consumo diferente. O que eu descarto no meu resíduo não é a mesma coisa que o meu vizinho ao meu lado descarta. Então, são reaproveitamentos diferentes, recursos diferentes, matéria-prima diferente. Então, a gente tentar colocar muita coisa junto, né? E parece que a arte reciclada, o artesanato feito de material reciclado, ele executa muito bem essa ação, né? E considerando esse fator-chave do artesanato, a arte reciclada ela caiu como uma luva como instrumento de educação ambiental para a preservação dos ecossistemas. Então, os benefícios da arte reciclada, como nós sabemos, ela atende os benefícios da reciclagem, porque ela ainda consegue ser mais eficiente, porque se você consegue dar destinação a uma arte de forma artesanal, a uma embalagem de forma artesanal, você reduz custos, você reduz recursos naturais, água, você reduz o efluente, o resíduo que você vai ter que descartar, aquela água suja, e você aumenta o tempo de vida útil dos materiais, enfim. Aprimora o intelecto, a arte que aprimora o intelecto vai estar envolvida na transformação de embalagens com conceito, com valor agregado de preservação e que estará gerando vários outros conceitos, agregando vários outros
formas de entendimento. Esse artesão, além de todo esse valor da arte, né, e principalmente na arte reciclada, ele cria novos designs com uma embalagem que já foi produzida pela indústria, que é um trabalho que somente o artesão pode fazer. Além de tudo, a arte com materiais, com embalagens, ela tem a capacidade de reciclar coisas que a indústria não recicla. Enfim, ela tem, além de tudo, agregando essa questão ambiental, a arte ela tem o caráter artístico, além de artístico, pedagógico, moral, terapêutico, cultural, psicológico, né? Pedagógico, quando nós fazemos trabalhos manuais, agregando ainda mais valor ambiental para as crianças, técnicas, métodos, né? Várias formas de educação formal e informal, se aproveitando das embalagens, utilizando no próprio contexto essas embalagens para usar como modelo essa ação em si, na prática, né? Aprendendo na prática. As ações da arte reciclada podem ser terapêuticas quando ela reduz o temperamento hostil, né? Na inclusão social. Então, em todos os aspectos mesmo, a arte reciclada, você vai ver que ela atende à economia circular, à sustentabilidade, à preservação dos ecossistemas, sustentabilidade socioambiental, justiça ambiental, né? O olhar terapêutico da arte reciclada, né? Com os valores ambientais agregados, reduz a ansiedade, melhora os desvios de personalidade. O aspecto cultural da arte, quando o artesão imprime a arte, as tradições, os valores, enfim. Eu acho que eu deixei bem claro os valores da arte, principalmente com o valor da preservação ambiental agregada. É muita informação, né, dentro de um contexto só. Então, aí você deve estar se perguntando, poxa, tantos valores agregados em torno da reciclagem, nós temos a Política Nacional de Resíduos, nós temos profissionais, nós temos educadores conscientes do papel dele. O que está faltando, né? O que está faltando para implementar? Nós temos a própria indústria da reciclagem, que foi uma das principais precursoras da reciclagem, foi sempre a indústria, a necessidade de reduzir esse descarte, né? E a dificuldade da destinação final para isso, que tem que ir para algum lugar, né? Que trouxeram as tecnologias da reciclagem, enfim. Por que ela não acontece? Primeiro, para mim, é o elemento fundamental que, ao mesmo tempo, ele é bom, mas, ao mesmo tempo, é como se fosse uma síntese, uma antítese, como se, ao mesmo tempo que nós temos uma coisa que é importante, que é a gestão tripartite, é fundamental, ela também atrapalha, porque nesse meio do caminho nós temos que lidar com a falta de educação ambiental, que é uma responsabilidade do consumidor, ele tem responsabilidade sobre esse resíduo, é dele, né? Tanto é que alguns municípios já começaram até a multar, desenvolver alguns projetos, né, de lei para poder reduzir essa questão aí e avançar sobre a responsabilidade do consumidor também. Nós temos a responsabilidade das instituições, empresas, que dependem de políticas públicas, e a responsabilidade dos governos, que tem a divisão também interna, governamental, entre município, estado e governo federal, né? E é aí que nesse diálogo, nessa conversa pública, é que a gente não consegue se entender, né? Aliás, na verdade, eu acredito que ainda nem começou essa discussão. Então, nesse guarda-chuva geral, que é essa gestão que envolve todas as esferas, cada um com a sua responsabilidade, isso requer também muitos procedimentos diferenciados, ao mesmo tempo, todos eles integram-se nessa gestão completa dos resíduos, né, na responsabilidade. Nós temos a falta de educação ambiental, que com essa apresentação deu para perceber, né, que
está faltando essa visão, esse olhar diferenciado para as embalagens, né? Que é o que é? Ela tem um aproveitamento social, artístico, pedagógico, moral, terapêutico, cultural, psicológico. Nesse momento, ela está reduzindo o tempo de vida útil da matéria-prima, que está sendo extraída em abundância, e, ao mesmo tempo, preservando a natureza e aumentando a vida útil dos recursos naturais. Enfim, essa educação ambiental, ela é efetiva quando você tem a consciência no ato do seu descarte, no ato do seu consumo. E, para isso, você tem que estar com a sua consciência, com a sua cultura ambiental bem estruturada em você, bem enraizada em você. E eu não acredito que com as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental hoje, nós consigamos atingir essa meta, porque para que possamos atingir essa meta no contexto atual, considerando essa quantidade de resíduos, essa inoperância na gestão dos resíduos, em todos os sentidos, tanto resíduos sólidos como orgânicos, e a gestão dos efluentes, dos resíduos líquidos, saneamento, eu não acredito que com educação ambiental dada de forma transversal apenas, classificada como uma atividade como outra qualquer, comparada à atividade de economia, como outras atividades transversais, dentro dos PCNs, dos parâmetros curriculares, né, nacionais, não tem como nós atingirmos essa meta, a não ser que nós mudássemos esse dispositivo na lei, esse parágrafo 10, e colocássemos que sim, nós precisamos de educação ambiental como disciplina escolar, todos os dias, diariamente, assim como aprendemos matemática, português e todas as outras disciplinas. Então, a falta de educação ambiental, para mim, durante esses anos todos, e olha que eu fui observar essa lei há um ano, que a minha ficha caiu, que eu consegui... Peraí, porque eu também não consegui entender, parti para o campo, fiz tudo que a legislação preconizava, coloquei em prática, consegui as parcerias, e olha que há muito custo, um tempo, né, desde 2003, nessa jornada aí, e não via resultado, mas eu percebi que isso era geral, eu percebi que isso era também no mundo acadêmico, que profissionais da área, não sei, naquele tempo, hoje nós já temos uma adesão maior, professores não separavam seu resíduo, mas também não tinha política pública que pudesse receber esse resíduo na porta dele. Enfim, é uma conversa muito longa que todos os setores da sociedade, principalmente a sociedade civil organizada, precisa ter, e precisamos olhar de fato para a educação ambiental como fator fundamental, instrumento total na implementação da política de resíduos, das estratégias, dos planejamentos municipais, e também essa ação da arte reciclada, porque ela que se mostrou presente e capaz de fazer essa ação com transformação. Então, hoje os professores podem se aproveitar disso, as escolas podem se aproveitar disso, se aproveitar do artesão, os professores podem se capacitar nessa arte, e eu acho que muitos deles já fazem isso, acho, não tenho certeza. Enfim. Professora, estamos no finalzinho. Já estou finalizando, só faltam mais 4 itens. A ausência de políticas públicas, que eu também citei aqui, necessidades do setor, a distribuição das responsabilidades, enfim. A pouca oferta, isso gera pouca oferta da coleta seletiva, todos esses fatores geram pouca oferta da coleta seletiva, né? As empresas municipais, as autarquias de limpeza urbana também não colaboram, porque querem fazer o trabalho de coleta seletiva, mas não conseguem, não tem estrutura para isso, mas também não mudam seus procedimentos, não avançam nas tecnologias e também
não buscam uma parceria entre aqueles que estão buscando a coleta seletiva, que são geralmente as cooperativas de reciclagem, a falta de adoção dos 3 R's ou 5 R's hoje, e o comprometimento do poder público, né, que é o agente principal nessa cadeia de responsabilidade. Eu gostaria de agradecer e me desculpar por me estender e por alguns momentos, algumas falhas na minha concentração. Muito obrigada a todos.